História da cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas, Brasil, é uma cidade com uma história rica e interessante que abrange mais de 300 anos. A cidade foi fundada em 24 de outubro de 1693, quando a fortaleza de São José da Barra do Rio Negro foi construída. Originalmente, a cidade serviu como uma defesa contra invasões de estrangeiros, principalmente devido à sua localização estratégica nas margens do Rio Negro. Durante o século XVIII, Manaus começou a prosperar economicamente devido à exploração da borracha. A cidade se tornou um importante centro para o comércio de látex, que era extraído de seringueiras na região amazônica. No final do século XIX, Manaus atingiu seu auge durante o ciclo da borracha, quando era conhecida como a Paris dos Trópicos devido à sua riqueza e ao estilo arquitetônico requintado que caracterizava a cidade. No entanto, a prosperidade da cidade começou a declinar no início do século XX, quando o comércio de borracha perdeu sua importância econômica devido à concorrência do cultivo de borracha em outras partes do mundo, como o Sudeste Asiático. Manaus caiu em um período de declínio e estagnação econômica. A reviravolta na história de Manaus ocorreu na década de 1960, quando o governo brasileiro implementou uma política de incentivos fiscais para atrair investimentos na Zona Franca de Manaus. Isso levou ao estabelecimento de uma zona industrial que impulsionou a economia da cidade, tornando-a um importante centro de produção e um polo de desenvolvimento na região amazônica. No aniversário que completa 354 anos, Manaus é uma cidade em constante evolução, com um equilíbrio entre sua herança histórica e sua crescente modernização. A cidade, com mais de 2 milhões de habitantes, mantém sua posição como a capital do estado do Amazonas, e continua sendo um dos principais centros urbanos na região amazônica. Aqui estão algumas características que definem Manaus em 2023. Economia diversificada. A Zona Franca de Manaus continua a ser um motor econômico importante, atraindo investimentos em indústrias de diferentes setores. A cidade é um polo industrial no Brasil, com produção de eletrônicos, produtos químicos, alimentos, entre outros. Além disso, o turismo desempenha um papel fundamental na economia, com visitantes atraídos pela beleza natural da Amazônia. Desenvolvimento da infraestrutura. Manaus investiu significativamente em infraestrutura, melhorando suas rodovias, aeroportos e sistemas de transporte público. A cidade possui uma infraestrutura moderna que facilita o fluxo de mercadorias e pessoas. Diversidade cultural. A população de Manaus é diversificada, com uma mistura de culturas indígenas, europeias, africanas e outras. Essa diversidade é refletida na rica cena cultural da cidade, com festivais, danças, música e uma variedade de pratos culinários tradicionais. Patrimônio arquitetônico preservado. Os edifícios históricos, como o Teatro Amazonas e o Mercado Adolfo Lisboa, são cuidadosamente preservados e continuam sendo destinos turísticos populares. O Teatro Amazonas continua a ser um local de apresentações culturais e eventos. Conexão com a natureza. Manaus é uma porta de entrada para a Amazônia, e a natureza exuberante da região está ao alcance. Passeios de barco pelos rios, trilhas na floresta tropical e observação de animais selvagens continuam a atrair amantes da natureza. Desafios ambientais. Manaus também enfrenta desafios ambientais significativos, dada sua localização no coração da Amazônia. A preservação da floresta tropical e a busca por um desenvolvimento sustentável são questões cruciais para a cidade e sua população. Educação e pesquisa. A cidade abriga várias instituições de ensino superior e laboratórios de pesquisa dedicados ao estudo da Amazônia e de sua biodiversidade única. Manaus em 2023 é uma cidade que abraça sua história, enquanto olha para o futuro com um foco no desenvolvimento econômico sustentável e na preservação da incrível natureza que a rodeia. A diversidade cultural e a rica herança da cidade continuam a ser fontes de orgulho e enriquecem a vida dos moradores e visitantes. Pontos turísticos em Manaus. Manaus é uma cidade rica em cultura, natureza exuberante e patrimônio histórico. Aqui estão alguns dos principais pontos turísticos que você pode visitar em Manaus. Teatro Amazonas. Este é um dos marcos mais icônicos de Manaus. O Teatro Amazonas é conhecido por sua arquitetura impressionante,
influenciada pela Belle Époque. Ele é um centro cultural importante que oferece apresentações de ópera, música clássica e outros eventos artísticos. Encontro das Águas. Este é um fenômeno natural incrível, onde as águas do Rio Negro e do Rio Solimões se encontram, mas não se misturam por vários quilômetros devido às diferenças de temperatura, velocidade e densidade da água. Passeios de barco pela floresta amazônica. A proximidade de Manaus com a Amazônia oferece a oportunidade de fazer emocionantes passeios de barco pela floresta, onde você pode observar a vida selvagem, visitar comunidades ribeirinhas e explorar a natureza exuberante. Museu do Seringal Vila Paraíso. Este museu recria uma fazenda de borracha do período do ciclo da borracha. Oferece uma visão fascinante da história da borracha e das condições de trabalho na época. Praia da Ponta Negra. Localizada nas margens do Rio Negro, esta praia artificial é um ótimo lugar para relaxar, com uma série de bares, restaurantes e atividades aquáticas. Mercado Adolfo Lisboa. Este mercado histórico é uma experiência de compras vibrante, onde você pode encontrar uma variedade de produtos locais, como artesanato, ervas medicinais, frutas tropicais e muito mais. Museu Amazônico. Este museu oferece uma visão detalhada da história natural e cultural da região amazônica. Abriga uma coleção valiosa de artefatos e exposições interativas. Catedral Metropolitana de Manaus. Esta catedral impressionante é um exemplo da arquitetura neoclássica e é um local de importância religiosa e histórica. Esses são apenas alguns dos muitos pontos turísticos fascinantes que Manaus tem a oferecer. A cidade combina história, cultura e natureza de maneira única, tornando-a um destino imperdível para os viajantes que desejam explorar a Amazônia e mergulhar na rica herança da região. Nesse aniversário de 354 anos em 2023, a história de Manaus é uma narrativa de resiliência, evolução e compromisso com um futuro sustentável. Essa cidade amazônica, com mais de 3 séculos de história, enfrentou desafios significativos e transformações profundas, mas emergiu como uma metrópole vibrante, enraizada em sua herança histórica e cultural, ao mesmo tempo que abraça as demandas de um mundo em constante mudança. É uma história de reinvenção e compromisso com um futuro que honra seu passado e celebra sua riqueza cultural e natural. A cidade continua a ser um farol na Amazônia, não apenas como um centro econômico, mas também como um defensor da conservação ambiental e da diversidade cultural. Com sua resiliência e visão, Manaus está posicionada para enfrentar os desafios do século XXI e além, enquanto continua a desempenhar um papel vital na história do Brasil e da região amazônica. Feliz aniversário Manaus, pelos seus 354 anos de existência, nesse ano de 2023, e que venham décadas para celebrarmos essa data especial para todos os manauaras e principalmente brasileiros. Parabéns para minha cidade Manaus!